E aí, pessoal? Vocês já estão aí comigo? Cadê? Vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, uma decisão do STF no mandado de segurança 33864, que decidiu sobre a extradição de uma ex-brasileira nata, como nós vamos concluir. Cadê vocês? Todo mundo entrando aí? Opa, deixa eu virar, estou aqui, peraí que eu vou virar a câmera aqui. E aí, a imagem tá boa? Vocês estão me enxergando daí direitinho? Oba, que maravilha, hein? Quem é que está aí na área? Deixa eu ver, me contem. Beijo para Lulu, né? Rio de Janeiro tá aqui conosco, Belém do Pará, Goiânia, Teresina, Aracaju, eu viajo para Aracaju na sexta-feira, eu vou dar aula na pós da Ciclo, que alegria estar aí com vocês. Juazeiro do Norte está aí, Aracaju mais uma vez, São Paulo, Brasília, Espírito Santo, Pernambuco, acho que o Brasil todo tá aí, hein? Que beleza! São Luís do Maranhão, Salvador, Minas. Nossa, e eu te amo, eu amo vocês também, vocês são o principal incentivo, nossa, muito bom. Florianópolis, deixa eu ver mais, Vila Velha, Piauí, Emerge, Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, eu estava aí hoje mais cedo, que honra tê-los aqui também no nosso Periscope. Pinhão, Tocantins, Paraíba, Joinville, Salvador, oba, terrinha amada. Gente querida da segunda fase da prova da aprovação também está aí hoje. Camaçari, nossa, Pernambuco, quem mais? Tem tanta gente aí, olha que beleza. Maranhão, acho que está aqui também conosco. Campina Grande, desculpem, Roraima. Cadê? Eba, que beleza, viu? Muito bom estar aqui com vocês hoje, tá? Muitíssimo obrigada. Rodolfo, um beijo. Olha aí, 3 Rios. Cadê segunda fase da aprovação? É isso mesmo. Larissa, Redenção tá aí com a gente. Um beijo para Célio. Cadê Larissa de Aracaju, Goiânia? Oba, Flávia também, Flavinha, minha xará tá aqui conosco. Gente, olha só, depois eu mando mais beijo, tá? Mas agora nós vamos conversar sobre um tema muito importante. E eu queria toda a atenção de vocês. Posso contar com vocês? Então, vamos lá, vamos começar a conversar sobre o tema nacionalidade originária, extradição de brasileiro nato. Depois nós vamos comentar o caso envolvendo a Cláudia Cristina. Então, posso pedir um favorzinho? Deixa eu falar agora, depois eu mando os beijos, tá? Depois eu mando os abraços, tudo isso. Mas agora eu quero conversar com vocês sobre essa decisão importantíssima do Supremo, tá certo? Depois a gente volta aí com as comunicações, que eu ainda quero ver quem que tá aqui comigo, tá? Mas vamos lá, concentrando as informações. A Constituição, no artigo 5º, inciso 51, proíbe a extradição passiva de brasileiro nato, ou seja, o brasileiro nato que aqui se encontre não será extraditado para lugar algum. Inclusive, o fato de o brasileiro nato ter mais de uma nacionalidade não afasta essa regra de que ele não poderá ser extraditado para país algum. Então, brasileiro nato, que é italiano nato, português nato, não poderá ser extraditado para lugar algum, porque é vedada, é proibida a extradição passiva, né, de brasileiro nato. O tema é regido, inclusive, pela Lei 6.815 de 80, que é conhecida como Estatuto do Estrangeiro. Muito bem. Sobre perda da nacionalidade. O que diz o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2 da nossa Constituição? Que quando o brasileiro nato adquirir voluntariamente uma nacionalidade
estrangeira por naturalização voluntária, sem imposição alguma, o brasileiro nato perderá a nacionalidade brasileira. O tema também é regido pela Lei 818 de 1949, que foi recepcionada em parte pela Constituição de 88. Muito bem, turma, preste atenção. Então, nós temos o artigo 5º, inciso 51, combinado com o Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815 de 80, que proíbem a extradição passiva de brasileiro nato. Então, qualquer Estado estrangeiro que solicitar a extradição do brasileiro nato não terá o seu pedido atendido por força constitucional e legal. Muito bem, pessoal. A Constituição permite a perda de nacionalidade do brasileiro nato que vem adquirir voluntariamente outra nacionalidade por um processo de naturalização. Se o brasileiro nato adquirir a nacionalidade estrangeira por força de imposição, por um motivo de trabalho, como condição de permanência, para o exercício de qualquer direito civil, ele não terá, né, a perda da nacionalidade declarada, porque a Constituição prevê, no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B, que ele terá mantida a nacionalidade brasileira nessa circunstância de imposição de nacionalidade por outro governo estrangeiro. O brasileiro nato também não perderá a nacionalidade quando tiver reconhecida a nacionalidade originária por outro país, o que é muito comum. O brasileiro nato é nato porque nasceu no Brasil, mas é estrangeiro, é europeu, não é? É italiano nato, português nato, francês nato, por conta do ius sanguinis. Então, o Brasil não proíbe que o brasileiro nato seja nato, nacional originário, de outro estado. O que a Constituição estabelece é, numa hipótese de perda-mudança, que se o brasileiro nato, por naturalização, adquirir voluntariamente outra nacionalidade, ele precisa declinar, abrir mão da nacionalidade brasileira. E quando isso não é feito por intermédio do brasileiro, quando ele não abre um processo de perda de nacionalidade, o próprio Ministério da Justiça, de ofício, pode abrir um processo para fins de declaração da perda dessa nacionalidade, em razão de o brasileiro nato ter adquirido voluntariamente outra nacionalidade, sem imposição nenhuma, pelo processo de naturalização. Bem, feitas essas considerações, o que nós temos aqui? Eu fiz até uma timeline, né? Fiz uma linha do tempo envolvendo o caso da Cláudia Cristina. Prestem atenção que depois eu vou tirar as dúvidas, tá? A Cláudia Cristina, brasileira nata, se mudou para os Estados Unidos na década de 90. Em 1990, ela se casou, conseguiu o Green Card. O Green Card é o visto americano que permite a moradia legal, que a pessoa possa estudar, a permanência legal, é um visto, um documento muito importante, né, que permite direitos, deveres, né, quase equiparados aos direitos e deveres do nacional norte-americano. Bem, a Cláudia Cristina, então, ela se mudou para os Estados Unidos, casou-se com um oficial, um major da Força Aérea norte-americana, conseguiu o Green Card para permanecer legalmente, trabalhar, estudar, viver nos Estados Unidos. Mas em 1999, já com o Green Card em mãos, a Cláudia Cristina, ela pleiteou ao governo norte-americano a naturalização norte-americana e jurou perante as autoridades norte-americanas que estaria, né, abrindo mão de qualquer outra nacionalidade.
Então, por ato, né, voluntário, ela se naturaliza norte-americana e jura, sem coação nenhuma, pelo que podemos observar, jura abrir mão da nacionalidade brasileira, que era a nacionalidade que ela tinha. Muito bem, turma. Em março de 2007, o seu então marido foi assassinado. E nesse mesmo dia, né, em que ele foi assassinado, na cidade de Newton Falls, no estado americano de Ohio, como a Cláudia Cristina ainda tinha o passaporte brasileiro, o que ela fez? No mesmo dia do homicídio, né, do assassinato do seu então marido, ela vem para o Brasil, ela viaja para o Brasil. E aí, gente, o que aconteceu? O Ministério da Justiça iniciou um processo administrativo de perda da nacionalidade da Cláudia Cristina em razão da aquisição voluntária da nacionalidade norte-americana. A portaria do Ministério da Justiça é a portaria número 2465 de 2013. Portaria 2465 de 2013, de 3 de julho de 2013. Logo que o Ministério da Justiça editou essa portaria declarando a perda da nacionalidade da Cláudia Cristina, ela impetrou um mandado de segurança contra o ato do ministro da Justiça, o MS 20439. Bem, em 4 de setembro de 2013, o STJ, até então competente para processar e julgar, mandado de segurança contra ato de ministro de Estado, deferiu uma liminar. O STJ defere a liminar suspendendo a portaria do Ministério da Justiça, que havia declarado a perda da nacionalidade da Cláudia Cristina. Bem, em setembro de 2013, vejam que os atos foram, né, bem seguidos, né? A portaria de julho, a liminar do STJ, suspendendo a portaria de início de setembro. Em 11 de setembro de 2013, o STF nega um pedido de prisão preventiva para extradição de número 694, que foi oferecido pelos Estados Unidos para, né, viabilizar a extradição da Cláudia Cristina, em razão da portaria do Ministério da Justiça. O STF negou esse pedido de prisão preventiva para extradição de número 694, que foi apresentado pelos Estados Unidos em desfavor da Cláudia Cristina, porque estava pendente o julgamento do mérito do MS pelo STJ. Então, o Supremo nega o pedido de prisão preventiva para extradição, esperando o julgamento do MS, que estava em mãos do STJ. O que acontece? Em setembro de 2014, o PGR pede ao STJ que decline a competência para julgamento do MS contra o ato do ministro da Justiça para o STF. Por quê? Porque na jurisprudência consolidada, quando o MS contra ato de ministro de Estado envolve o pleito de extradição, ele deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que aconteceu? PGR pediu ao STJ que declinasse a competência para o STF, justamente porque o MS envolvia o pedido de extradição e na forma do artigo 102, inciso 1G da Constituição, quem julga o pedido de extradição é o STF. Bem, em setembro de 2015, o STJ reconhece a sua incompetência para processar e julgar aquele mandado de segurança, tendo em vista que ele envolve também a questão da extradição, e remete os autos para o STF. Mantém a liminar, suspendendo a portaria do Ministério da Justiça, mas remete os autos do mandado de segurança para o STF. Isso aconteceu em setembro de 2015.
Muito bem, turma. O MS chegou ao STF com o número 33864. E em 19 de abril, uma decisão recente, 19 de abril de 2016, o STF revogou a liminar que suspendia a portaria do Ministério da Justiça e confirmou o ato do Ministério da Justiça que decretou a perda da nacionalidade da Cláudia Cristina. Então, prestem bastante atenção. Não houve ainda a extradição, não houve decretação, determinação de extradição de brasileira nata, nada disso. O que o STF decidiu em abril, agora de 2016, foi manter o ato da perda da nacionalidade que já havia sido declarado pelo Ministério da Justiça. Com essa decisão do MS 33864, né, que teve como votos vencidos o do Fachin, do ministro Fachin e do ministro Marco Aurélio, né, o STF manteve a decisão de perda da nacionalidade da Cláudia Cristina. E com essa perda da nacionalidade, o caminho natural é o de que ela venha a ser extraditada, mas não como brasileira nata, porque ela não é brasileira nata. O Ministério da Justiça declarou a sua perda e o Supremo confirmou a perda da sua nacionalidade. A Cláudia Cristina, quando o processo continuar, né, ela poderá ser extraditada, mas como cidadã norte-americana, não como brasileira nata, porque ela não é brasileira nata. Aí vocês podem me perguntar o seguinte: Flávia, em condições normais, a Cláudia Cristina não teria readquirido a nacionalidade brasileira? Como é uma hipótese de perda-mudança, não havia o entendimento, aliás, não há o entendimento de que ela pode readquirir, ela poderia readquirir a nacionalidade? Sim, mas o Ministério da Justiça entendeu que o pedido, né, de reaquisição de nacionalidade, se feito, ele seria um pedido muito oportuno para que ela, na verdade, fugisse, né, do pedido extradicional feito pelos Estados Unidos. Ou seja, não seria um pedido legítimo de reaquisição de nacionalidade, mas seria uma tentativa, né, de se excusar da justiça norte-americana. É como eu sempre digo, o direito existe, mas o abuso de direito, ele deve ser punido. Então, na minha opinião, foi acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista, não é, o que foi relatado, que a perda de nacionalidade ela se deu pelo Ministério da Justiça mesmo, em razão de a Cláudia Cristina ter adquirido a nacionalidade norte-americana pelo processo de naturalização voluntário, sem imposição alguma. Muito bem, turma, a nossa conclusão é a de que não houve extradição de brasileiro nato, não haverá extradição de brasileiro nato, porque quando o processo extradicional envolvendo a Cláudia Cristina for concluído, a decisão será por uma extradição eventual de uma cidadã norte-americana e não de uma brasileira nata, porque ela já não é brasileira nata com a portaria de 2013 do Ministério da Justiça. Fez sentido, pessoal? Deixa eu tirar agora as dúvidas de vocês. Cadê as perguntas? Consegui esclarecer esse mistério, né? Ela é norte-americana, sim, né? Ela é norte-americana. Vai ser linda. Ah, obrigada, né? Foi a opção dela, sim, conforme, né, eu narrei. Vocês conseguiram compreender direitinho que não houve extradição alguma, né? A primeira informação, e depois, se houver, não será extradição de brasileira nata. Minha gente, cadê vocês aí? Me contem, cadê, né? Cadê os pedidos, né, de beijos? A perda da nacionalidade pode ser readquirida? Pode, nesse caso, se ela tivesse declinado a nacionalidade brasileira e depois vindo morar no Brasil, né, ela poderia readquirir, mas nesse caso não foi possível pelo abuso de direito. Não haverá extradição? Acredito que sim.
Acredito que a extradição, ela vai acontecer, mas não aconteceu até agora, não é? Cocadinha, Célio de Caicó, né? Vou na pós da Ciclo, oba, apareça lá sim, vai ser uma honra. Estarei na sexta-noite e no sábado lá em Aracaju. Um beijo para Campos do Goitacazes, né? Manaus. A aula da revisão da segunda fase do dia 23 de maio ficará disponível? Sim, será uma aula gravada no YouTube, ficará disponível sim. Beijos para o Rio Grande do Norte, que saudade do Rio Grande do Norte! Estou aguardando o convite dessa terra também, que há muito tempo eu não compareço. Quando vem para o Sul, se me chamar eu vou. É só convidar, né? Palmas, Tocantins. Professora, quero fazer segunda fase em Constitucional. Venha, 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 que vai ser uma beleza. Conceição do Araguaia. Um beijo para vocês. Cuiabá está aqui conosco. Te adoro, eu adoro vocês também. Cadê? Será que essa cocada sai hoje? Muitas cocadas para vocês, viu? Cadê? Eu acho que eu tenho até um pacote de cocada aqui. Deixa eu ver. Olha aí. Cocadinhas para todos vocês, né? Olha aí, olha aí. Vou para Brasília. Assim que receber o convite, eu irei para Brasília. Já rolou a aula? Já, né? Acabei de fechar a análise. Cadê vocês? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Nossa peça será uma ADI, será qualquer uma, porque nós estamos preparados para todos os cenários. Segunda fase inconstitucional, é isso aí. Casar comigo não posso, eu já sou casada, né? Eu já sou casada, então não posso casar duas vezes. Aparece mais para falar sobre a segunda fase, prometo, né? Prometo que vou comparecer sim, amando a segunda fase com você. Oba, que bom, que alegria, viu? Um beijo para quem que eu perdi, né? Quero a cocadinha na sexta em Aracaju. Olha aí, pedido atendido, né? Beijos para Juazeiro, Bahia, melhor professora. Eba, vem para Caicó, só convidar. Rondônia, olha aí, quem mais está aqui? Qual a sua aposta? Olha só, eu não fiz mestrado, graduação em adivinhação, viu? Vocês estão preparados para tudo, vai dar tudo certo. Cadê mais? Vinhedo na área, olha aí que beleza. Quem mais, quem mais, quem mais? Cadê vocês? Eu vou me despedir então. Alice de Pernambuco, Rio Grande do Sul, a melhor das melhores, vocês que são, né? Lençóis, eu adoro Lençóis, terra linda. Maceió, Rio de Janeiro, né? Cadê mais? Eba, Manaus, opa. Eu não conheço Manaus, estou aguardando o convite também. Beijos para os Estados Unidos. Estados Unidos está aqui também conosco, que beleza. Um beijo para vocês. Macapá. Venha, é só convidar que eu vou, né? É só aparecer um evento que eu vou sim. Olha aí, Macapá, do Amapá, também não conheço o Amapá. Minas, um beijo, Minas. Cadê a segunda fase? Eu vou aparecer, pode deixar que eu vou aparecer mais pertinho da segunda fase para dividir essa energia com vocês, prometo, tá? Mas no dia 23 de maio nós temos uma revisão já marcada às 19 horas pelo YouTube. Vocês me aguardem. Juiz de Fora, São Paulo, Aracaju, São Luís, Macapá, né? Dicas para a advocacia pública, pode deixar. Cadê mais? 23 de maio a revisão da segunda fase da OAB, para aqueles que vão fazer a prova no dia 29. Laje, Santa Catarina, Barra do Garças, vai para o evento de Cachoeira, não, Espírito Santo, não. Goiânia, né? Quando convidado eu compareço sim. Cocadinha para a turma de direito da UEPB, isso. Ilhéus, terra linda que eu estive aí, tive a alegria de estar aí há pouco tempo. Minha gente, eu vou me despedir de vocês. Amanhã é dia de trabalho, né? Mas espero que vocês tenham compreendido a questão da não extradição de brasileira nata, porque não haverá, né, extradição de brasileira nata. Fortaleza! Olinda, Pernambuco! Boa noite, cocadinha! Gente, Paraná, eu acho que o Brasil todo tá aqui, eu tô adorando, viu? Olha que bênção! Ganhei cocadinha, oba! Fala com você, eu amo vocês também, muito. Muito obrigada, viu? Eu adoro todo o carinho de vocês, adoro que vocês postam as fotos. Por sinal, o Instagram, estão seguindo?
Flávia_Bahia. Tem dicas diárias lá no Instagram. Tem dicas na página do Facebook também. Vocês acompanhem e ajudem a divulgar meu trabalho, tá? Muito, muito obrigada. Agora eu vou me despedir de vocês, que o dia foi duro e amanhã, graças a Deus, tem mais. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima dica, o nosso próximo Periscope, tá? Esse horário de 11 horas é bom para vocês, porque para mim é ótimo. Diga aí, é um bom horário, 11 horas da noite? Sim? Cadê vocês? Sim, 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 eu também acho. Também acho 11 horas muito bom. Vamos tentar marcar, né, às 11 horas, porque é bom que todo mundo está em casa já, né? E a nossa conversa não é longa, acho que não atrapalha o sono de ninguém. Um beijo. Abraço muito apertado para vocês todos. E até o nosso próximo encontro. Um beijo.